Olá pessoal, essa videoaula de hoje é sobre pontos notáveis em um triângulo. Nós iremos começar abordando o primeiro ponto notável, que é o baricentro. Baricentro é o ponto de encontro das medianas. Antes de começar a falar do baricentro, eu queria fazer uma lembrança com vocês, uma breve revisão sobre o que seriam medianas, tá? Então, mediana é o segmento que une o vértice ao ponto médio do lado oposto a esse vértice, tá? Como eu tenho aqui, ó, esse segmento de reta aqui, ó, partindo desse vértice, está indo até o ponto médio do lado oposto aqui, ó, e está dividindo esse lado em dois segmentos iguais, tá? Então, esse segmento aqui unindo o vértice ao ponto médio do lado oposto é chamado de mediana, tá? Num triângulo, como eu possuo três vértices, então, obviamente, eu terei três medianas, tá? E quando eu traço essas três medianas, como eu tenho aqui nessa figura, eu observo que elas se encontram num ponto, tá? E esse ponto de encontro das medianas é o chamado baricentro que nós estamos estudando agora, tá? Que nós estamos vendo agora, tá? Indicado aqui, ó, eu indiquei aqui pela letra G, tá? E não à toa eu indiquei pela letra G porque ele possui uma característica bem interessante, tá? O baricentro é o centro de gravidade do triângulo, é o ponto de equilíbrio desse triângulo. É como se eu pudesse equilibrar esse triângulo com apenas um dedo segurando nesse ponto aqui. Se eu pudesse recortar esse triângulo e colocar na ponta da caneta, apoiado nesse ponto aqui, ó, no baricentro, esse triângulo ficaria equilibrado na ponta da caneta, tá? Outra informação importante em relação ao baricentro é que ele divide as medianas, tá? De uma maneira especial, tá? Observa o seguinte. Essa mediana aqui, por exemplo, tá? Essa mediana aqui, ela está sendo dividida nesse ponto aqui pelo baricentro, certo? Ponto G. O baricentro, ele divide as medianas na razão de 2:1. Como assim, Diego? Eu estou dizendo o seguinte. Esse pedacinho aqui, ó, é maior do que esse aqui nessa mediana, certo? Que está sendo dividido pelo baricentro. Eu vou te dizer o seguinte. Esse pedaço maior aqui, ó, ele mede 2 vezes esse pedaço aqui, ó. Se esse pedaço aqui, pedacinho de baixo aqui, por exemplo, me disse x, esse pedaço maior aqui da mediana, ele mediria 2x. Beleza? E o baricentro, ele tem essa característica. Ele faz isso com todas as medianas do triângulo. Ele divide cada mediana em 2 partes proporcionais, na razão de 2:1. Beleza? Outra questão importante é, quando eu determino o baricentro de um triângulo, se vocês observarem bem, eu determino 6 triângulos menores aqui dentro, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Esses 6 triângulos que eu formei ao traçar as medianas, ou seja, ao definir o baricentro, eles possuem a mesma área. São 6 triângulos com áreas iguais, tá? Então essa informação pode ser bem importante para você na hora da resolução dos exercícios. Tranquilo? Então vamos passar para o próximo. Próximo ponto notável no triângulo é o incentro, tá? Incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. E mais uma vez eu quero lembrar você o que é uma bissetriz, tá? Bissetriz é o segmento ou semi-reta ou reta que divide um ângulo ao meio, tá? Ou seja, que divide o ângulo em 2 partes iguais, como eu determinei aqui nessa figura, tá? Então, esse segmento aqui, partindo do vértice, que está dividindo o ângulo ao meio em dois pedaços iguais, ele é chamado de bissetriz, tá? E como eu tenho 3 vértices num triângulo, 3 ângulos, né? Eu vou ter 3 bissetrizes determinadas. E quando eu traço essas 3 bissetrizes, eu percebo que elas se encontram num ponto. E esse ponto de encontro aqui, ó, que eu nomeei como I, é o chamado incentro. É o incentro do triângulo, tá? O incentro também possui algumas características importantes. Se vocês observarem bem, o incentro é o ponto equidistante dos lados do triângulo. Ou seja, se eu pegar desse ponto aqui, ó, e traçar
um segmento, claro, perpendicular, né, formando 90 graus, em direção ao lado, em direção a cada lado desse triângulo, ó. Não sei se dá para você enxergar que eu estou fazendo a lápis. Esse segmento, ele está a uma distância igual a cada lado do triângulo, tá? Ele é equidistante aos lados do triângulo. Por que isso acontece? Por causa de uma outra característica importante que eu vou falar para vocês agora. Porque o incentro, ele é o centro de uma circunferência inscrita no triângulo, tá? Inscrita, como o prefixo diz in, é dentro, tá? Então, é uma circunferência inscrita dentro do triângulo. Então, olha só, é como se eu fizesse aqui, ó, a mão livre, só para você entender. É como se eu tivesse uma circunferência aqui dentro desse triângulo, tá? Ela está inscrita esse triângulo. E esse incentro aqui é o centro dessa circunferência. Logo, a distância desse ponto a cada lado do triângulo vai medir o raio da circunferência. Então, se você observar bem, a distância para os três lados tem a mesma medida, que vai ser a medida do raio dessa circunferência. Então, o incentro, ele fica equidistante aos lados do triângulo. Até aqui tranquilo? Então, vamos nessa. Próximo ponto notável que nós vamos definir agora é o ortocentro, tá? O ortocentro é o ponto de encontro das alturas. E eu quero mais uma vez lembrar você o que são alturas, tá? A altura nada mais é do que o segmento. Vou falar diferente. A altura é a distância do vértice ao lado oposto, tá? Obviamente, essa distância tem que ser em linha reta, não é isso? Tem que ser a menor distância possível. Então, ela tem que formar um ângulo de 90 graus com o lado oposto, tá? Então, a distância entre o vértice e o lado oposto é chamada de altura. Então, eu tenho aqui definida a altura do triângulo, tá? Eu posso também dizer, para ficar uma definição bem completa, que a altura é a distância entre o vértice e a reta suporte do lado oposto do triângulo. Por que eu estou dizendo isso? Observa bem esse triângulo aqui, esse triângulo que é chamado de obtusângulo, como nós já aprendemos. Esse triângulo aqui, se eu for traçar a altura desse em relação a esse vértice aqui, ó, eu não consigo formar um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Veja bem. Então, o que eu utilizo nessa situação para poder traçar a altura, já que é a menor distância, né? E tem que formar um ângulo de 90 graus por isso. Eu vou traçar uma reta suporte aqui, passando pelo lado oposto, ó. Beleza? Quando eu traço essa reta suporte, aí eu consigo determinar a altura, ó. A distância do vértice até a reta suporte do lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui, ó, também é a altura, tá? A altura pode ficar fora do triângulo. E o ponto de encontro de todas as alturas do triângulo, ou seja, das três alturas que eu posso determinar num triângulo, é chamado de ortocentro, que é o ponto que eu defini aqui com a letra O, tá? Então, esse ponto aqui, ó, o ponto de encontro das alturas, é chamado de ortocentro. Beleza? Então, vamos para o próximo e último ponto notável. Esse ponto notável agora é o chamado circuncentro, tá? Circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes do triângulo, tá? E eu quero, mais uma vez, fazer uma lembrança com você do que são mediatrizes, tá? Mediatriz é o segmento de reta que divide o lado de um triângulo ao meio, passando pelo ponto médio, tá? Então, eu divido o lado do triângulo ao meio e o segmento que passa aqui, ó, perpendicular, tem que ser perpendicular, ou seja, formar um ângulo de 90 graus aqui com o lado. Esse segmento é chamado de mediatriz. Então, mediatriz é o segmento perpendicular ao lado que divide esse lado em dois lados iguais, ou seja, ele passa pelo ponto médio desse lado do triângulo. Beleza? E o encontro das três mediatrizes de um triângulo, tá?
em cada lado eu posso determinar uma mediatriz, como observa aqui na figura, é chamado de circuncentro, que é esse ponto aqui que eu determinei como C. Então, circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes do triângulo. O circuncentro possui algumas características interessantes também, que eu quero salientar para vocês. Tá? O circuncentro ele é equidistante aos vértices do triângulo. Como assim, Diego? Se eu pegar a distância do vértice até o circuncentro, se eu pegar a distância do outro vértice até o circuncentro, se eu pegar a distância do último vértice até o circuncentro, essas três distâncias vão ser iguais. Tá? Então, o circuncentro ele fica equidistante aos vértices do triângulo. E isso acontece porque o circuncentro ele é o centro de uma circunferência circunscrita ao triângulo. Tá? Circunscrita é a circunferência que passa por fora desse triângulo. Vou tentar fazer aqui a mão livre para você enxergar. Ficou muito bom não, mas eu acho que dá para você compreender a ideia. A circunferência que passa pelos vértices desse triângulo, ou seja, circunscrita, que está fora desse triângulo, o centro dessa circunferência é o circuncentro do triângulo. Logo, a distância dos vértices do triângulo até o circuncentro vai ser igual à medida do raio dessa circunferência, tá? Dessa circunferência circunscrita. Portanto, as três distâncias vão ser iguais. Tranquilo? Até aqui. Tá, Diego. Show de bola. Eu entendi, só que eu estou sentindo dificuldade no seguinte. Eu não estou conseguindo entender ou gravar o que é cada um desses pontos notáveis. Eu acho que eu compreendi tua dúvida, tá? Olha só, vou tentar facilitar a tua vida como sempre. Então eu vou escrever aqui o seguinte. Para você memorizar isso, tentar facilitar a tua vida e você memorizar isso aí, eu vou te apresentar, goste você de funk ou não, eu vou te apresentar um MC, aquele cara que canta funk, certo? Eu vou te apresentar o MC Bimbal. MC Bimbal, tá? E eu vou dizer para você o seguinte, você só precisa gravar a primeira letra aqui, ó. Esse M aqui, ó, é de mediatrizes. Então esse M é de mediatrizes. Agora fica fácil, porque olha só, o encontro das mediatrizes vai ser o circuncentro. O encontro das mediatrizes vai ser o circuncentro, como nós vimos aqui. Aí aqui, ó, B de bissetrizes. O encontro das bissetrizes vai ser o incentro. Agora, ó, esse M aqui é de medianas, não é isso? Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Esse M aqui vai ser o encontro, vai ser a mediana. E o encontro das medianas vai ser o baricentro. Aqui com A agora, só podem ser as alturas, não é isso? E o encontro das alturas vai ser o nosso ortocentro. Então, acho que agora você consegue identificar melhor. O encontro das mediatrizes é o incentro. O encontro das bissetrizes é o o encontro das mediatrizes é o circuncentro. O encontro das bissetrizes é o incentro. O encontro das medianas é o baricentro. E o encontro das alturas é o ortocentro.
Beleza? Agora ficou fácil gravar? Então tá, vamos para o nosso último detalhe, nossa última informação importante em relação aos pontos notáveis do triângulo. Quero chamar a tua atenção para dois detalhes importantes em relação aos pontos notáveis de um triângulo, tá? Num triângulo isósceles são aqueles que possuem dois lados iguais, tá? Todos os pontos notáveis estão alinhados na altura. Olha só, na altura, na mediatriz, na bissetriz, seja lá, na mediana de um ângulo, de um vértice, tá? De um lado também. Então, olha só, aqui está a altura do triângulo isósceles, certo? Nessa altura aqui, se eu for traçar as medianas, as mediatrizes, as bissetrizes e as alturas, eu vou obter os 4 pontos notáveis que nós vimos, que a gente até apelida de bico. Tá? Deixa eu colocar aqui para você, ó. Bico, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Então, o bico eu vou obter, e os pontos do bico, os pontos notáveis, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, vão estar na mesma reta, vão estar alinhados, ou seja, eles vão ser colineares, tá? Passando aqui pela altura desse triângulo isósceles. Então, se vocês observarem bem, ó, aqui embaixo, ó, tá o incentro. Perdão, aqui tá o ortocentro, ó. Aqui, ó, tá o incentro. Esse ponto aqui superior é o baricentro. E esse último ponto aqui é o circuncentro. Se vocês observarem, eles estão na mesma reta, na mesma linha. Eles são colineares. Então, no triângulo isósceles, os pontos notáveis do triângulo vão ser colineares, vão estar na mesma reta. E, coincidentemente, vão estar passando pela altura do triângulo. Tranquilo? Outra informação importante. No triângulo equilátero, todos os pontos notáveis são coincidentes. Ou seja, se eu fizer o bico aqui no triângulo equilátero, tanto o baricentro, quanto o incentro, quanto o circuncentro e o ortocentro vão ocupar o mesmo lugar, vão ser o mesmo ponto. Então, esse ponto aqui, ó, que eu chamei de P, vai ser o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro do triângulo equilátero. Tranquilo? Pessoal, vou terminando essa videoaula por aqui. Espero que com essas informações vocês já consigam fazer as atividades, alguns exercícios, e fico aguardando vocês na próxima videoaula. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima!